Queridos, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero ser breve nessa noite, então você pode abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler capítulo 5, versículo 1 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz o seguinte: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nu, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, ou absorvido pelo que é imortal. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos neste corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, pois temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Fecha os olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E nesse momento eu te peço que o Senhor nos conduza em entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E que pelo Teu Espírito o Senhor nos faça ter compreensão clara do que o Senhor quer nos levar, do que o Senhor quer que vivamos como igreja. Pai, abra o nosso entendimento e que o Teu nome seja glorificado e que flua da Tua palavra o poder que nos transforma, o poder que nos restaura, o poder que nos alinha e o poder que nos faz sermos servos Teus. Fala conosco. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer uma reflexão nessa noite. O que guia a nossa vida? O que nós tornamos, ou melhor, o que nós permitimos que seja o nosso guia, o guia dos nossos dias, das nossas decisões, dos nossos desejos, até mesmo das nossas ambições, o que dá parâmetro às nossas emoções. Essa pergunta é pertinente porque, embora nós sejamos cristãos, em muitos momentos parece que não é Cristo que guia a nossa vida. E a minha intenção nessa noite é te levar a pensar se de fato Cristo, ou se de fato o Verbo vivo, ou o Verbo escrito, guia a nossa vida. E até que ponto nós permitimos que isso seja verdade em nossas vidas.
Até que ponto nós conseguimos livremente deixar que as Escrituras que nos faça tomar as decisões acertadas da nossa vida? E nós lemos um texto em que Paulo fala de algo interessante e peculiar, porque parece uma dualidade, parece uma briga interna que Paulo está demonstrando aqui. Ele fala, olha, enquanto nós habitamos nesse corpo, nessa casa, ele está falando do nosso corpo, dessa matéria terrena, nós gememos, nós nos angustiamos, porque queremos estar com Deus, mas estar nesse corpo nos separa de Deus. Lógico que ele não está falando de desviar, lógico que ele não está falando de estarmos distantes de Deus, espiritualmente falando. Ele está falando de nós não podemos estar perto, literalmente, de Deus. Esse corpo nos separa. Mas, se nós pararmos para pensar, esse corpo também nos separa de Deus. Até mesmo eu não vou te levar para esse critério espiritual, mas ele nos impede, não o corpo em si, eu não estou falando apenas do membro, das células, dos órgãos, mas estamos falando quando Paulo está falando dessa casa, desse corpo, ele está falando de tudo o que envolve a nossa vida terrena. Amém? É igual como o missionário Ruby trouxe uma vez um estudo falando de carnalidade. De ser carnal não é a questão do corpo em si, mas é da mente, que é totalmente voltada para o mundo, para a materialidade, e não simplesmente a questão do corpo. Então Paulo aqui também, ele está tratando esta casa como a nossa vida em geral. E no versículo específico ele fala que enquanto nós estivermos nesse corpo, estaremos distante de Deus. E eu entendo, irmãos, que aqui, esse distante de Deus, Paulo está dizendo que enquanto nós estivermos nesse corpo, nós corremos riscos de falhar, de nos afastar, porque ainda não foi consumado. Ele disse, embora nós gememos, nos angustiamos, porque nós não queremos ser apanhados nus, mas pelo contrário, nós queremos ser revestidos. Revestido é vestir de novo, vestir da nossa casa eterna. Mas há uma possibilidade de estarmos distantes de Deus. E é dentro disso que ele vai falar. Existe uma possibilidade, existe. Mas eu tendo a certeza de que se esse corpo morre, que é logo no versículo 1, nós temos da parte de Deus uma casa eterna. E aqui Paulo está falando de algo que nós precisamos nutrir em nossa vida. Paulo está apontando para algo que nós devemos pegar para nós como verdade e viver a nossa vida baseado nisso. E ele ainda diz, se de fato estivermos vestidos, e esse vestido ele está falando de não ter vergonha alguma. Se nós realmente estivermos vestidos, nós não seremos apanhados nu, mas seremos vestidos novamente da nossa morada eterna. Mas ele fala que é por isso que nós devemos viver por fé. Estamos de fato distante de Deus porque esse corpo nos afasta. E é por causa disso que nós, correndo esse risco de a qualquer momento nos afastarmos de Deus, isso eu não quero entrar no mérito de perder ou não a salvação, mas de andar distante de Deus, nós sabendo disso, nós devemos viver por fé e não por aquilo que se é possível ver.
E aqui Paulo está apontando para algo que nós devemos viver intensamente todos os dias. Por isso eu trouxe essa pergunta: o que guia a nossa vida? O que nós permitimos guiar os nossos dias, as nossas decisões? Qual a liberdade que nós damos às circunstâncias de guiar os nossos passos? Quais as justificativas que nós temos para falhar? Porque é permissão nossa. Até que ponto as minhas emoções decidem por mim? Ou até que ponto o meu racionalismo guia os meus passos? Por que eu estou falando de racionalismo, irmãos? Porque o racionalismo exacerbado atrapalha o elemento principal da nossa cristandade: a fé. A fé e a razão, elas devem andar juntas. A gente deve ter uma pontinha de loucura movida pela fé, mas também manter os pés no chão através da razão. Mas até que ponto nós deixamos que essas coisas tomem de conta na nossa vida? E Paulo está dizendo: a gente não deve se guiar pelo que nós vemos, mas por fé. Agora, fé em quê, irmãos? A fé de que se nós morrermos, temos parte com Deus e da parte de Deus uma casa eterna. E é o que, se não me engano, Tiago vai falar de uma bendita esperança. Eu já preguei a respeito disso. É a alegria da salvação que deve guiar os nossos passos. É a certeza de que nós temos parte com Deus na promessa que deve guiar os nossos passos. E não os momentos que estamos passando. E não as experiências que vivemos. E não os traumas que acarretamos nas nossas vidas. Está dando para entender, irmãos? Porque se nós não tivermos essa firmeza no nosso coração, tudo e qualquer coisa que nós vivemos vai alterar o nosso humor, a nossa alegria, vai alterar aquilo que nós pensamos sobre as coisas. E se não é essa certeza, ou seja, essa fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que a gente não consegue ver, mas nós temos a certeza de que elas estão lá. Então, se nós temos essa certeza baseada na fé que temos no nosso Deus, as coisas que vivemos, elas não são capazes de alterar aquilo que nós somos. Agora, se nós permitimos que as circunstâncias externas, que as pessoas que vivem ao nosso redor, se nós permitirmos que as nossas emoções é quem guia nossos passos, como que nós tomaremos posse, por assim dizer, da fé que confessamos? Como seremos capazes de chegar no final dos nossos dias e, da mesma forma, dizermos como Paulo, que combateu o bom combate, na segunda carta de que ele escreve a Timóteo: eu estou concluindo a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Como que nós teremos a possibilidade de dizer um dia: eu guardei a fé, se não é a fé que nos guia? Se não é a certeza de que Deus é misericordioso nos momentos que nós precisamos de misericórdia, se nós não cremos que Deus é justo no momento que nós precisamos de juízo, se nós não cremos que Deus é amor no momento que nós nos sentimos desprezados, como que nós iremos dizer que guardamos a fé? Se a nossa fé não guia os nossos passos, se crer na bondade de Deus não guia o nosso coração, se crer na provisão de Deus não guia a nossa mente,
nossa fé. Por isso Paulo está dizendo, nós vivemos por fé e não pelo que se vê. Essa é a segurança que nós temos. Qual é a segurança que nós temos, pastor? É de que o nosso Deus é imutável. E saber da imutabilidade de Deus, um dos seus atributos, como a pastora falou no culto passado, que é incomunicável, ou seja, que ninguém consegue reproduzir totalmente, nenhum ser humano consegue reproduzir esse atributo de Deus, mas isso é segurança para nós, é segurança de que aquilo que Ele prometeu, Ele fará. O nosso papel é convencer a nossa alma a acreditar plenamente nisso. Irmãos, e eu sei que é uma tarefa dificílima fazer com que a nossa alma acredite na imutabilidade de Deus. Como assim, pastor? A gente fala direto, tem até música, né? Músicas que falam disso, a gente fala direto que Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente fala, sim, mas a nossa alma quer a todo tempo nos boicotar. É igual quando eu converso com a pastora, né? Que geralmente é a mulher que faz mais isso, né? Mas até os homens que fazem dieta, o nosso corpo sempre está querendo nos boicotar, né? Você começa a fazer a dieta, começa a aparecer uns efeitos diferentes de quando você não fazia dieta. O cabelo cai, o humor muda um pouco, vai fazendo algumas alterações assim para você. A alma é do mesmo jeito. Nós falamos com a nossa boca, Deus é imutável. Eu creio em Deus e Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós falamos com a nossa boca, mas a referência que nós temos, sabe de quem é? Das pessoas que nos rodeiam. Que você falha com ela, ela passa uma semana sem falar contigo. Está entendendo? A referência que nós temos é dos nossos pais, que se a gente apronta, ataca vem. E aí vem um castigo. E um mês sem fazer isso. E a referência que nós temos, concreta, é de pessoas falhas. E a gente, de certa maneira, a nossa alma projeta essas características em Deus. Por isso que Paulo está dizendo, nós não vivemos por aquilo que nós conseguimos ver. Porque o que nós conseguimos ver, ela mais atrapalha do que ajuda. Por isso, se tem uma coisa que você deve dizer todo dia para sua mente, para sua alma, é: o meu Deus é imutável. Ele não muda. Nós falhamos, nós mudamos, nós variamos muito, somos inconstantes, pecamos. Mas isso não muda o fato de que Ele é o nosso Redentor. Isso não muda o fato de que Ele já morreu por nós e de que Ele já pagou o preço de todos os nossos pecados, os do passado e os do futuro. Basta que nós estejamos nele, permaneçamos nele. E saber da sua imutabilidade é a segurança que nos conduz. E Paulo vai falar no capítulo 4 algo que é muito interessante. Vamos ler, vai ser capítulo 4. Você está no 5, vamos ler o 4. Versículo 1 em diante. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto.
O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E Paulo está dizendo: olha, embora o nosso corpo, o nosso homem exterior, esteja a se desgastar, e esse desgastar aqui eu posso incluir tudo o que nos afeta psicologicamente, emocionalmente. Por quê, irmãos? Paulo aqui está falando de quê? Ele está falando que sofre perseguições, que sofre privações, que às vezes perseguido, mas não destruído, pode estar cansado, mas nunca desamparado. Ele está falando: embora que o meu homem reconheça os sofrimentos que eu tenho, a fé que nos move, ela não deixa a gente desanimar. E aqui eu abro para a gente compreender aquilo que ele fala no capítulo 5. É certo que a gente não consegue eliminar a nossa humanidade. É um fato de que nós não conseguimos eliminar por completo o ser humano que somos. Por isso que ele vai falar: enquanto nós estamos nesse corpo, de certa forma estamos distantes de Deus. Porque a nossa humanidade, ela está presente todo o tempo em nosso corpo, em nossa vida. Embora as nossas emoções variem, embora o nosso psicológico não esteja bem todo o tempo, embora as circunstâncias nos abalem de certa forma, o homem interior, ele deve ser renovado dia após dia, baseado na fé que temos em Cristo. Não é feio a gente dizer que estamos cansados. Não é feio a gente dizer que estamos, passando por uma depressão. Não é feio a gente assumir que nós estamos cansados espiritualmente. Não é feio, irmãos, isso é normal. Isso é do ser humano. Mas nenhuma dessas coisas pode guiar a nossa vida.
Uma das coisas que não pode fazer sentido em nossas vidas é justamente a tristeza. É inevitável dela vir, mas ela não pode ser o guia das nossas vidas. As decepções, elas machucam, mas elas não podem ser o guia da nossa vida. O medo causa problema? Causa. Mas ele não pode ser o guia das nossas vidas. O medo, ele não pode determinar o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Os traumas do passado não podem determinar o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. A ansiedade, ela pode até aparecer na nossa vida, mas ela não pode nos impedir de viver a vida que Cristo deu para nós. Por isso que eu digo, o que é que guia? O que é que tem guiado a nossa vida? O que é que a gente permite guiar? A nossa humanidade, as consequências, os efeitos do nosso ser, os efeitos como é que eu posso dizer, do homem que nós somos, ou da mulher que nós somos, são inevitáveis. São inevitáveis. Mas é por isso que Paulo diz, embora o homem exterior esteja a se desgastar, o homem interior se renova dia após dia. E a renovação desse homem interior, ela vem da fé que temos no Deus Salvador. É isso que deve nos motivar. A fé no Deus eterno que não muda. Ela deve guiar os nossos passos todos os dias. Guiar as nossas decisões. Aquilo que nós somos. Porque se nós permitirmos a nossa humanidade guiar os nossos passos, Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai dizer que enganoso é o coração humano e incurável é a sua doença. Quem pode compreendê-lo? Por isso, irmãos, aquilo que nós sentimos não deve ser parâmetro para a nossa vida, mas aquilo que cremos é o parâmetro que nós devemos adotar para a nossa vida. Embora hoje você possa estar sentindo uma tristeza muito profunda e forte, que você não sabe como se livrar dela, é a fé em Cristo que pode te dar um fôlego de esperança. Como Paulo disse no versículo 1 do capítulo 5, porque se esse corpo cai, porque se esse corpo agora se destrói e morre, eu tenho a certeza que da parte de Deus eu tenho uma morada eterna. Por isso, todas as vezes que as suas emoções tentar dominar a sua vida, seja raiva, ódio, seja tristeza, seja decepção, seja paixão enlouquecida, seja boa ou seja ruim, bote freio nelas, com a fé em Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É fácil? Não é. É uma luta infindável. Eu não vou dizer, irmãos, que eu vou orar aqui. Eu não sei se você quer uma oração específica, mas eu não
Eu não faço promessas enganosas. Não faço. Eu não vou dizer que se você, sei lá, tem problema de ansiedade, eu vou orar aqui, você vai lá e ficar logo bem na ansiedade, e a ansiedade nunca mais vai voltar. Eu não vou dizer isso para você não, porque ela pode voltar, porque faz parte da nossa humanidade. Mas o que eu posso te prometer é que Deus, Ele vai estar contigo em todos os momentos. Só isso. Nos bons, nos dias bons, nos dias maus, nos acertos, nos erros, na santificação ou no pecado que às vezes a gente comete. Deus está conosco todo o tempo. Seja para nos ensinar, seja para nos repreender, até mesmo disciplinar. Ele sempre estará com a gente. As tribulações mudam, às vezes evoluem ou às vezes diminuem. Mas o que a Bíblia nos garante é que nós, um dia, não é que nós, mas que um dia toda lágrima cessará. Toda dor vai acabar. E nós aguardamos por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, as crises de ansiedade podem vir. As decepções podem vir. E não tem como dizer para vocês que a gente não se importa, porque a gente se importa. Mas quando acontecer, a gente fecha os nossos olhos e diz: Deus, eu confio que um dia tudo isso vai acabar. E é nessa esperança, é nessa fé que eu me agarro, de que breve tu voltará. Por isso que eu acho lindo quando o Tiago fala de que nós temos uma bendita esperança, o dia da volta de Cristo. Porque nesse dia, a gente pode até ter decepções, mas elas não terão efeito sobre a gente. A gente pode até sentir raiva, mas ela não vai ter mais efeito sobre a gente. A gente pode até ter depressão, mas ela não vai ter mais efeito sobre nós. Porque o que é perfeito vai se manifestar na nossa vida. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos. Nós somos gratos pela tua imutabilidade. Nós mudamos, nós falhamos, nós somos maus, nós somos perversos, Deus. Nós não somos dignos de nada. Sim, somos dignos de uma coisa, do inferno nós somos dignos sim, Pai. Mas a tua bondade é tão imensurável que o Senhor nos livrou do inferno, Jesus. A tua bondade é tão grande que mesmo nós sendo nós os teus inimigos, o Senhor deu um jeitinho de nos conquistar e hoje estarmos aqui na tua casa. Eu sei, Pai, que é difícil nós lidarmos com a nossa humanidade, com as nossas cobiças, com os nossos desvios, com os nossos problemas mentais, psicológicos, emocionais. Mas o meu pedido é que, apesar dessa bagunça que às vezes é a nossa cabeça, nós sejamos capazes de enxergar um texto como esse que nós lemos hoje, a exemplo de Paulo, de dizer: nós não nos guiamos por aquilo que vemos. Nós não nos deixamos guiar por aquilo que estamos sentindo. Nós não nos deixamos guiar por aquilo que percebemos. Mas nós nos guiamos por aquilo que não se vê, por aquilo que não conseguimos tocar, por aquilo que nós não conseguimos compreender, que é a graça. Nós nos guiamos por isso e temos a esperança de que, se o nosso corpo cai agora, falido, destruído, nós temos da parte do Senhor um descanso eterno, uma casa, uma morada celestial. E por isso gememos, e por isso nós desejamos, por isso que as tribulações que nos cercam, as inquietações, as angústias dos nossos corações, que nós sentimos, que às vezes nós clamamos até mesmo pela morte, mas nós temos uma certeza de que o Senhor
esse clamor, Pai, que às vezes nós temos da nossa alma, esse grito do nosso homem interior, é só desejo de estarmos perto de Ti. É como Paulo disse, nós lemos no capítulo 5, gememos e nos angustiamos, loucos para nos revestir logo da nossa morada eterna. E eu sei que talvez ele poderia estar se referindo às dores que ele sentia, das perseguições, das opressões, por pregar a verdade. Ah, Senhor, e trazendo para o nosso contexto, às vezes nós mudamos, variamos a nossa conduta, falhamos, até mesmo pecamos, porque nós não sabemos lidar com aquilo que há na nossa humanidade. Mas da mesma forma de Paulo, nós dizemos, nós estamos doidos para ser revestidos dos homens, do homem celestial, porque nós não queremos pecar mais contra Ti, Jesus. Nós não queremos mais viver as dores desse corpo, mas nós queremos estar logo contigo, Jesus. Mas enquanto não, nos ensina a viver por fé, não por aquilo que se vê, mas pelo que não se vê, para que mesmo com todas as dores que nos cercam, todas as opressões, tudo aquilo que tenta nos tirar da graça, apesar de tudo isso, nós sejamos capazes de olhar para Ti e dizer: nós esperamos o dia em que o Senhor virá e que fará cessar toda lágrima, toda dor. E nessa noite, Deus, eu Te peço, traz consolo aos nossos corações, traz conforto aos nossos corações, Pai. Se houver no nosso meio pessoas com o coração angustiado nessa noite, Pai, dá uma dosezinha, meu Deus, de conforto. E que a fé, a esperança, a nossa bendita esperança, que é baseada na fé que temos em Ti hoje, em nome de Jesus, seja avivada, seja fortalecida, para que mesmo na angústia nós sejamos capazes de glorificar o Teu nome, que mesmo nas decepções nós sejamos capazes de dizer glória a Deus, graças a Deus, que diante das perdas nós conseguimos abrir a nossa boca e louvar o Teu nome, não murmurar, mas glorificar o Teu nome, porque o propósito da nossa vida é a glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigado por essa noite. Nos leva em paz para casa, que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua justiça sejam sempre abundantes em nossas vidas. Que a Tua graça, paz e misericórdia esteja sobre todos nós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas, até que o Senhor venha.